Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 3. A Percepção Inocente. Seção 6. O julgamento e o problema da autoridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção, não há nenhum julgamento. Então, esse juízo final que a gente ouviu falar tantas vezes, no meu entendimento aqui, esse julgamento referente ao juízo final, ele é simbólico, é uma simbologia. Porque, na verdade, é baseado na nossa percepção. Mas eu entendo que não há nenhum julgamento da parte de Deus. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que, se você julga a realidade de outros, será incapaz de evitar julgar a sua própria realidade. Eu não sei o entendimento de vocês, mas o que eu entendi aqui é que quando a gente julga a realidade dos outros, nós também seremos incapazes por nós mesmos de evitar o nosso próprio julgamento da nossa própria realidade. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes, em termos de seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. Então, quando a gente julga a nós mesmos, aos outros e qualquer situação que aconteça, nós estamos avaliando aquela situação, pessoa ou mesmo a gente, né? O julgamento sempre envolve uma rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em você mesmo ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado ou julgado e considerado insuficiente permanece na sua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que você sofre é acreditar que, quando faz um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Ele está trazendo novamente essa consciência de que tudo o que a gente faz, seja um pequenino julgamento, um pequenino pensamento desarmônico, tudo tem um efeito, porque esse pensamento é uma causa que vai gerar um efeito tornado visível. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredite que aquilo contra o qual você julgou não existe. Evidentemente, não acredita nisso ou não teria feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o seu julgamento está certo ou errado, de qualquer forma, está colocando a sua crença no irreal, na ilusão. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que você acredita que a realidade é sua, para que selecione dela o que quiser. Olha aí o poder da autorresponsabilidade, né? Porque a gente acredita que é uma realidade mesmo pra gente. Então, a gente vai selecionar dela aquilo que a gente quer. Só que no plano mental superior, nós estamos o tempo todo atraindo essas situações que a gente rejeita ou que a gente se apega demais e que vai gerar algum tipo de sofrimento para que a gente pare de se apegar ou rejeitar situações, pessoas e questões próprias de nós mesmos. Você não tem ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de se encontrar contigo mesmo e com os seus irmãos, totalmente sem julgamentos. Então, quando a gente olha para a gente mesmo ou para o mundo exterior, seja pessoas ou situações, sem nenhum tipo de julgamento, a gente se encontra numa união, numa unicidade que causa uma liberação profunda que ele traz aqui. E com isso também, consequentemente, nos traz paz. Quando reconhecer o que é e o que são os teus irmãos, compreenderá que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato,
o seu significado está perdido para você precisamente porque os está julgando. Toda incerteza vem de acreditar que você está sob a coerção do julgamento. Não precisa do julgamento para organizar a sua vida e certamente não precisa dele para organizar a você mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Reconhecer a mim mesma, né, em tudo e em todos, como uma expressão de mim, é um processo de libertação, de união e também de paz. Você está muito amedrontado com todas as coisas que tem percebido, mas tem se recusado a aceitar isso. Acredita que, por ter se recusado a aceitá-las, perdeu o controle sobre elas. É por essa razão que vê todas as coisas em pesadelos ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os seus sonhos mais felizes. Nada do que te recusou a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tem feito com que pareça perigoso para você. Quando se sente cansado, é porque julgou a você mesmo como se fosse capaz de estar cansado. Então, até esse pensamento de que a gente está cansado, nossa, eu estou tão cansado, nossa, eu estou tão exausto, é um pensamento de julgamento que a gente fez para a gente mesmo. Quando ri de alguém, é porque julgou esse alguém indigno. Quando ri de você mesmo, necessariamente ri dos outros, nem que seja apenas porque não pode tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz se sentir cansado, porque é essencialmente desanimador. Você não é realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir a si mesmo. Olha só em quantos níveis as nossas percepções equivocadas são capazes de nos afetar. As nossas pequenas críticas, aquilo que a gente ri e critica no outro também, está o tempo todo nos gerando cansaço, retornando para a gente. Porque, como eu já falei em alguns áudios anteriores, o outro é espelho e vai refletir exatamente aquilo que eu enviar para ele. E quando é com a gente mesmo, esse desconforto, essa crítica, ela se potencializa no nosso ser como cansaço, como exaustão. E esses são sofrimentos também. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. Olha uma crítica construtiva aqui, gente. É tão curioso para ele aqui que uma capacidade que nos debilita, nos enfraquece tanto, seja tão profundamente apreciada. O tempo todo a gente é estimulado, instigado a julgar, a criticar a gente mesmo e os outros. É muito fácil no mundo de hoje criticar e julgar, né? No entanto, se deseja ser o autor da realidade, vai insistir em te apegar ao julgamento. Você também vai considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra você. Essa crença só pode existir na medida em que acredita na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Deus oferece só misericórdia. As suas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tem recebido e isso é o que deveria dar. A justiça é um recurso temporário ou uma tentativa de te ensinar o significado da misericórdia. Só é julgadora porque você é capaz de injustiça. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível há variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo o mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos,
porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. E o que é esse problema da autoridade? Nós estamos inconscientemente dando autoridade para o nosso ego, que enxerga esse mundo aqui de forma distorcida, para que ele realmente ache que ele tem o poder de julgar. E a gente acha que essa voz na nossa cabeça, esse ego crítico, julgador, é o que a gente realmente é. A gente aceita isso, então a gente deu autoridade para o ego, porque a gente acredita nele. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando você tem um problema de autoridade, é sempre porque acredita que é o autor de ti mesmo e projeta a sua delusão nos outros. A gente projeta esse engano, esse delírio nosso nos outros. Assim, percebe a situação como se os outros estivessem literalmente lutando com você pela sua autoria. Aqui ele nos apresenta um outro lado desse problema de autoridade, porque a gente pensa que criou a gente mesmo, né? A gente não acha que a gente é uma obra perfeita criada pelo nosso Criador. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles, mas dificilmente abala a Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Essa crença, né, de que a gente criou a nós mesmos, ela nos deixa infelizes. Às criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, a autoria de Deus. Mas você prefere ser anônimo quando escolhe separar-se do seu autor. Estando incerto da sua verdadeira autoria, acredita que a sua criação foi anônima. A gente acha que foi criada assim, ao acaso, né? Do nada, foi jogado aqui no planeta Terra para sofrer, né? Então, assim, nós somos anônimos aqui, a gente acha então que a gente criou a gente mesmo, esquece que tem um pai amoroso, inteligente, uma força criadora universal que nos fez com muito amor e compaixão. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que você criou a ti mesmo soa como significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em sua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente você existe ou não. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição por si próprios é impossível. Você não usurpou o poder de Deus, mas o perdeu. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que você não se lembra onde ela está. Olha como esse pai é amoroso. Ele não nos pune, não nos castiga de jeito nenhum. O fato da gente ter perdido no nosso ser, aqui no nosso interior, esse entendimento de que somos parte de Deus, não significa que estamos perdidos, que se perdeu para sempre. Significa apenas que a gente não se lembra onde está essa nossa força, essa nossa conexão. A sua existência não depende da sua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a sua própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. A gente pode se recusar, eu acredito que de forma inconsciente que a gente faz isso, né? Em reconhecer a nossa paz. Mas isso não quer dizer que ela não está aqui esperando para que a gente reconheça ela e para que ela se torne parte da nossa vida. O problema que todos não podem deixar de decidir
é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, e às vezes por meio de estradas muito tortuosas, da negação da autoria, que é de Deus. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Então, Deus não se sente ofendido da gente não reconhecer a autoria dele. Na verdade, isso afeta somente aquele que está negando que a autoria do seu ser não é dele próprio, e sim de Deus. Negar a autoria de Deus é negar a você mesmo a razão da sua paz, de modo que só vê a ti mesmo em segmentos. Ou seja, é nesse ponto que a gente se vê separado, particionado, separado do todo. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre, ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém, em sua mente certa, acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de, agora outra frase aqui que ele falou na Bíblia já, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, dize, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. Então, o que, que ele quis dizer? Buscai em primeiro lugar o reino do céu. Quer dizer, seja a sua própria vontade, em primeiro lugar, estar no reino do céu, estar em paz. É isso que ele quis dizer com essa frase. E você terá dito: eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. A gente vai se lembrar, vai se reconhecer como esse ser amoroso, esse ser feito à imagem e semelhança do Pai. E a gente, reconhecendo isso, também vai reconhecer o que é a nossa herança aqui, que é o estado de paz, amor e plenitude infinitos. Fim da leitura do livro-texto.